Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de inspeção de equipamentos, certo? Me apresentando mais uma vez, meu nome é Rafael, sou professor de vocês e essa é a nossa nona videoaula, de causas de deterioração de equipamentos, certo? Nessa nossa nona videoaula, vamos tratar aqui de um assuntinho que diz respeito aos sistemas de topo, das causas de deteriorações em sistemas de topo, certo? Então, sem mais delongas, por gentileza, acompanhem comigo a apresentação da matéria. Sistemas de topo. Compreendem os sistemas de topo aquelas regiões por onde saem as frações mais leves da mistura em separação. Primeiro ponto, saber o que é um sistema de topo, certo? São aquelas regiões onde saem as frações mais leves da mistura em operação, certo? Aquelas frações mais nobres, que é o quê? O GLP, certo? Nafta, certo? Próximo à região onde tem a gasolina, o querosene, certo? Esses elementos de uma nobreza superior, certo? Para a destilação atmosférica de petróleo, essa mistura corresponde à faixa da nafta leve para baixo, acrescida de contaminantes como a água, esta oriunda também de injeções de vapor d'água no sistema, certo? Então, é esse tipo de fluido, de material que você tem aí atuando no sistema de topo. O principal agente corrosivo presente na maioria dos petróleos é o gás sulfídrico, que em meio aquoso é um ácido no qual, mesmo em baixas concentrações, ataca rapidamente o ferro contido no aço. Então, esse gás sulfídrico, que é o nosso bom e velho H2S, ele, em meio aquoso, ele se torna um ácido, ele já é um ácido, ele se torna um ácido que ele ataca severamente os elementos de ferro contidos no nosso aço, causando a deterioração. O H2S também é denominado de sulfeto de hidrogênio, que é um gás inflamável e altamente tóxico, tem um odor característico de ovo podre. Compartilhar de experiência. Em refinarias, principalmente nas que eu mais atuei, que foi a refinaria Duque de Caxias, toda palestra de integração que diga respeito à segurança retrata, fala, refala e trifala sobre o H2S. Ele tem essa característica, essa forma de identificação pelo aroma, ele tem um odor de ovo podre, é como se fosse um ovo estragado mesmo, certo? E ele é um gás que tem um poder tóxico muito grande, certo? Ele é um gás que te incapacita, que te mata em instantes, certo? É você respirar e começar desfalecendo gradativamente, certo? Bom, percebam, seu limite de tolerância para 8 horas de trabalho é de 8 partes por milhão e é considerado letal a partir de 600 partes por milhão. Então, uma pequena concentração é o suficiente para te matar, certo? Então, tomem cuidado com isso. As taxas de corrosão iniciais são altas, mas caem gradativamente com a formação de um filme de sulfeto ferroso, que é insolúvel. Por ser formado na superfície do material, adere a este, dando uma certa proteção ao metal de base. Esta película é mais estável em pH ligeiramente alcalino, cerca de 7,5 a 8,5, e em correntes com baixas velocidades e turbulência, certo? O H2S naturalmente se concentrará nas frações mais leves, ou seja, no sistema de topo, e consequentemente na seção de estabilização da nafta. Então, atenção ao fazer um tratamento, a fazer uma inspeção em sistemas de topo. Pode aparecer em correntes mais pesadas que a nafta, se houver decomposição térmica de compostos de enxofre mais pesados contidos naqueles cortes, certo? E essas condições podem ocorrer em qual sistema? Sistemas de vácuo, certo? Vamos falar agora sobre eletrólitos. Já foi dito inúmeras vezes, vamos dizer mais uma vez. São substâncias que ao serem dissolvidas, produzem soluções condutoras de eletricidade, certo? São dissociados em contato com o solvente, formando íons com carga elétrica negativa ou positiva, certo? Então ele é simplesmente um veículo de transporte. Conduz a eletricidade, Em meio aquoso,
A reação química entre um ácido e uma base se dá como produtos sal e a própria água, né? Todos nós sabemos que um ácido mais uma base libera um sal e uma água, certo? Assim como uma base mais um ácido forma uma base e uma outra água, certo? O que é uma hidrólise? É o nome genérico de qualquer reação em que uma ligação química é quebrada pela ação da água. O próprio nome já diz, hidrólise, qualquer reação que seja quebrada, né, qualquer reação e ligação química que seja quebrada pela água. Quando um sal oriundo de ao menos um eletrólito fraco é dissolvido em água, temos ao final o equilíbrio acima. Esse equilíbrio aqui, né, de neutralização e hidrólise que está sendo citado. Chamamos essa reação de hidrólise do sal e dizemos que o mesmo é hidrolisável. Se é passível de hidrólise, ele é um sal hidrolisável. Uma dessalgadora. O que é uma dessalgadora? O petróleo bruto normalmente contém salmoura emulsificada. Esta é removida através da dessalgação, certo? É um processo químico de remoção de sal. O óleo recebe injeção de um produto químico desemulsificante, né, e de água entrando em um vaso, a dessalgadora no caso. Em outras palavras, né, trocando por A mais B, a dessalgadora é um precipitador eletrostático, certo? Ele é um precipitador eletrostático, utilizado para remover água e outras substâncias que podem causar a contaminação do petróleo, certo? Simplesmente uma forma de tirar contaminantes, né, derivados aí de sais e de água. Ao entrar no vaso de pressão, a emulsão é submetida a um campo eletrostático gerado pelos eletrodos internos do vaso. Este campo promove a coalescência das gotículas de óleo, ou seja, o agrupamento dessas gotículas que unidas se separam da água por, né, decantação ali, por diferença de densidade, né? Após a separação, o óleo é escoado pela parte superior do vaso e a água carregada com sal e outras substâncias contaminantes pela parte inferior, certo? Tal como, né, uma diferença de densidade, né, uma decantação, que você tem o produto menos denso assim e o produto mais denso no fundo. Bom, o HCl, que é o ácido clorídrico, liberado é gasoso, né? O ácido clorídrico liberado ele é gasoso, indo também para o sistema de topo. Então é mais um gás presente no sistema de topo. É um ácido muito mais forte e solúvel em água que o H2S. Como esperado, também ataca o ácido sem formação de filme protetor, ou seja, o ácido que não tem essa formação de filme protetor ele é atacado, literalmente atacado pelo HCl, que é o ácido clorídrico. O cloreto de ferro é um ácido forte, e a base fraca, que é o hidróxido de ferro, sua hidrólise regenera o ácido. No caso, o que acontece? Nessa reação aqui ocorre uma hidrólise e essa hidrólise ela acaba regenerando esse ácido. E quando há presença de ácido sulfídrico envolvido ou sulfeto de hidrogênio, temos uma reação concorrente com produtos semelhantes. Reação tal descrita aqui embaixo. Ó. Cloreto de ferro reagindo com duas águas, certo? Nós temos aqui o hidróxido de ferro e libera também aqui 2 átomos de cloreto de ácido clorídrico, certo? Bem como a reação aqui de baixo, só que dessa vez em contato com o ácido sulfídrico, certo? Temos aqui o cloreto de ferro em contato com o ácido sulfídrico, você tem aqui a formação de um sulfeto de ferro, certo? E liberando aqui 2 íons de ácido clorídrico também. Os precipitados gerados, hidróxido de ferro e sulfeto de ferro, são formados no seio da solução, não se depositando nas paredes metálicas, no caso não protegem o material. Nas correntes de topo, são fatores agravantes. Bom, primeiro, temperaturas elevadas. Nesses sistemas, temos temperaturas na faixa de 80 a 120 graus Celsius, onde é mais intensa a corrosão em fase aquosa, certo? Em fase aquosa, é a corrosão mais intensa. Outro agravante, altas concentrações de ácidos, né? Como nós podemos ver anteriormente, que é um exemplo do ácido sulfídrico e o ácido clorídrico.
Como essas correntes são condensadas para separação dos produtos e controle do processo, no início do processo de condensação, temos alguns pontos, né, soluções bastante concentradas de ácido com pH chegando a 1,0, ou seja, extremamente ácido, certo? Extremamente ácido. Turbulência. O fluxo é bifásico com altas velocidades, certo? E acelera a erosão. Ou seja, se o fluxo é bifásico, significa dizer que ele não é uniformemente. O fluxo se tem em duas fases diferentes. Então isso gera erosões causadas por turbulência. Solventes polares, como a água, né, tem maior afinidade por outras substâncias polares, como sais iônicos, etano ou ácido acético. Certo? Um exemplo é a regeneração de ácidos no interior do equipamento, né, onde ele se regenera. Solventes pouco polares, como os hidrocarbonetos, dissolverão mais facilmente substâncias semelhantes. Falemos agora em sistemas de topo, mas nos sistemas de topo dos permutadores, né? Tipo casco e feixe. Permutadores de calor do tipo casco e feixe são os mais comuns em sistemas de topo e também usam os air coolers, né? Os air coolers são aqueles que ficam situados, né, já no topo das unidades. E seus feixes tubulares são atacados principalmente nas regiões onde se inicia a troca térmica e, portanto, a condensação nos leva à corrosão e erosão externa. Atenção às regiões vizinhas das chapas quebra-jato e próximo à furação das chicanas, né, onde a velocidade naturalmente é maior, ela é mais alta. Há casos em que os cascos também são severamente erodidos nas laterais próximas da entrada de carga, certo? Naquela região lateral ali, que rodeia ali. Temos aqui um exemplo de permutador, tipo casco e feixe, certo? Esses aqui são os feixes, ó. Certo? Esses feixes tubulares aqui assim, se tem ao longo, em toda a extensão do seu permutador. Esse aqui, essa estrutura externa, é o que chamamos de casco, certo? Bom, injeção de inibidores. Vamos lá, são utilizados inibidores de corrosão do tipo formador de película, que nós já estudamos, associados ou não a uma substância neutralizante. O que são esses inibidores? São compostos orgânicos nitrogenados com cadeia mais ou menos longa que ligam sua extremidade polar por adsorção ao filme de produto de corrosão, formando uma camada protetora. O uso dessas substâncias deve ser muito bem controlado, pois a sua eficiência depende de condições específicas de potencial hidrogênico, temperatura, concentração de matéria ativa e velocidade de escoamento. Certo? Então, para você utilizar esses inibidores aí tipo película, você tem que avaliar, né, essas condições específicas aí. Certo? Se está do nível de acidez ou de alcalinidade, qual a temperatura de trabalho, certo? Qual é a concentração que você tem da matéria ativa ali, certo? E inclusive a velocidade de escoamento dessa matéria. Quando as condições variarem em relação ao previsto, pode haver má formação do filme em algumas regiões, deixando pequenos sítios anódicos em relação a uma imensa área catódica, que nos leva ao potencial de corrosão, certo? Pequenos sítios em relação a uma imensa área. Então, certo? Isso nos leva a um potencial de corrosão X. A composição química dos inibidores pode não estar conforme. Os mesmos devem ser submetidos a análises químicas e testes antes de sua adoção, certo? Então, antes de adotar um inibidor, façam testes químicos com base naqueles elementos nos quais eles serão adequados, certo? E depois você aprovando, você pode implementar esse sistema de inibição, né, de inibidores em seu equipamento. Na mudança de inibidor, checar se há compatibilidade entre o antigo e o novo inibidor, certo? É aquela velha história que eu falei sobre pesquisa em projetos anteriores. Tá aí, ó, você faz um comparativo para checar se há uma compatibilidade entre o filme de corrosão, filme inibidor, né, de proteção, filme de proteção anterior e o novo que você vai colocar. Se eles são equivalentes, se o que tinha lá era menos eficiente que esse tipo de compatibilidade.
Uso de neutralizantes. É usual adicionar uma base fraca como o NH3, né, que é a amônia, para reagir, né, para que reagir com os ácidos presentes, principalmente no ácido clorídrico, neutralizando-os. Certo? Ó, temos aqui a amônia, certo? E em reação com ácido clorídrico, libera o NH4Cl, que é o cloreto de amônio. Agora vamos falar de contramedidas para sistemas de topo. Nas seções de destilação atmosférica de unidades de craqueamento, a neutralização acima ocorre espontaneamente, pois o amoníaco já está presente no efluente do reator, derivado do nitrogênio da carga. O controle do pH é mais eficiente se utilizarmos o amoníaco em solução aquosa, tornando ele a amônia, né? Temos que entender o seguinte: NH3 é o gás amoníaco, certo? Quando você o coloca em solução aquosa, você o transforma em amônia. Uma alternativa semelhante é a reciclagem de água amoniacal, como a já citada existente nos sistemas de topo das unidades de craqueamento catalítico fluidizado, né, as UCCFs. Outro neutralizante muito comum, principalmente em sistemas de recuperação de solvente, é o bicarbonato de sódio, que é o NaCO3, né? NaHCO3. Esse é o famoso bicarbonato de sódio. Falemos agora da injeção de sodas. Hidróxido de sódio, que é o NaOH, chamado também famosa e doméstica soda cáustica, né? Aquele ácido, né? A soda forte. Em algumas unidades de destilação é praticada a injeção de solução de soda cáustica após a dessalgação para converter os cloretos remanescentes em não hidrolisáveis. Importante: a adição de soda significa aumentar o teor de metais na corrente de petróleo, certo? Potencializando corrosão por cinzas fundidas, envenenamento de catalisadores, formação de depósitos de sal e etc. Certo? Então, atenção a isso aí, essa adição de soda. A soda cáustica é capaz de promover processos corrosivos, como a corrosão sob tensão no aço carbono, que é conhecida como a fragilidade cáustica, né? Lembramos então, vamos relembrar aqui, fragilidade cáustica, sinônimo de processo corrosivo sob tensão causado pela injeção de soda cáustica no aço carbono. A soda não é injetada como neutralizante, embora até o faça em parte com os ácidos orgânicos. Não sendo volátil, não se junta às correntes de topo, certo? Então ela, não sendo volátil, ela não tem como estar no topo, certo? Bom, pessoal, e com isso encerramos aqui mais uma videoaula, né? A nossa 9ª videoaula. Espero que esse sistema de topo aí tenha ficado facilmente entendido na mente dos senhores. No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.